dia, irmãos. A palavra que eu trago hoje, que o Senhor colocou no meu coração para vocês, compartilhar com vocês, está no Salmo 125. Fé inabalável. O salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Este salmo é muito, muito importante, porque ele nos dá consciência do que acontece com a pessoa que anda com Deus e do que acontece com a pessoa que resolve se afastar do seu Criador. O que é o homem sem Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é o homem vazio da graça e da presença de Deus? É puro sofrimento. Por quê? Porque ele foge da própria essência dele. Ele foge daquele que o fez. Então, como é que vai dar certo? E o Senhor, por ser um Pai maravilhoso, está nos permitindo essa grande dádiva, esta oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais, para que a igreja, ela observe no que ela precisa melhorar. A igreja do Senhor, ela não pode ser morna, ela não pode permitir que o pecado entre de mansinho, como uma forma de adequação. De repente, aquilo ali não é tão errado, não é tão pecado. Não existe pecado menor ou pecado maior. Existe o pecado. Existe o afastamento de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, o homem com certeza vai perecer. Se nós queremos ter uma vida boa e plena, nós precisamos ter esta consciência que precisamos nos reconciliar com Deus. E a reconciliação com Deus, ela parte da nossa consciência do sacrifício da cruz do Calvário, do sacrifício do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo com esta finalidade de nos reconciliar com o nosso Criador. E a sua dor na cruz, o seu sangue derramado na cruz, foi para pagar o preço dos nossos pecados. E assim nós pudéssemos nos tornar, através da nossa fé em Deus, em pessoas justas, dignas de entrar na presença de Deus. Por isso que aquele sangue, quando foi derramado na cruz do Calvário, por nós, aquele sangue cortou o véu que nos separava de Deus. Então hoje nós podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, Pai nosso que estás nos céus, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos dê mais uma nova chance, que o Senhor nos perdoe do nosso afastamento de ti, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor derrame favor e perdão sobre o teu povo, para que a nossa terra seja curada. E a nossa terra, meus irmãos, que eu estou me referindo, é todo o planeta Terra, são todas as nações. Eu não estou preocupada só com o Brasil, eu não estou preocupada só com o meu cantinho, não. Eu estou preocupada com toda a terra, todo o universo a Deus pertence e precisa de entrar em comunhão com Deus, de se reconciliar com Deus. E a reconciliação vem do arrependimento dos pecados, vem da mudança de comportamento. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu o seu clamor e sararei a sua terra. E nós precisamos que Deus sare a nossa terra, sare esse planeta tão lindo que Ele fez. E Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Esse vírus invisível, ele não é um gigante, ele não é um Golias. Ele só é para aquele que não tem Deus, que não tem esperança. Então comece mesmo a ficar muito assustado quem não tem Deus. Quem estiver pensando que vai ser a pura ciência que vai fazer. A ciência vai fazer inspirada pelo poder de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque quando Jesus partiu, Ele deixou o seu Espírito Santo. Vamos clamar pelo Espírito Santo de Deus para chegar com providência sobre estes homens estudiosos, sobre estes cientistas, sobre as autoridades, para que chegue uma solução, para que nós possamos muito em breve, antes mesmo do que a ciência imagina, nós possamos muito em breve nos livrar deste grande mal. O Senhor sarar a nossa terra e trazer alegria e paz no nosso meio, em toda a terra, sobre todas as nações, que se dobrem os homens que creem em Deus agora e clamem. E aqueles que não creem em Deus, comece a pensar, a repensar o que você está fazendo de sua vida. Qual é o sentido da sua vida? E depois que Deus nos abençoar, não venha você pensar que foi o homem quem fez, sem a instrução, sem a ação de Deus. Não se iluda, irmãos, porque Deus vai trazer a solução, mas Ele vai trazer a solução mostrando aos homens que foi Ele quem fez, para que a honra e glória seja dada a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquele que zela verdadeiramente por nós, ao ponto de nos deixar passar por este vale, porque só através deste vale que nós abrimos os nossos olhos, que eu deixei o meu lugarzinho cômodo ali na minha igreja, tentando obedecer a Deus, fugindo dos maus caminhos, dando não ao pecado, clamando a Deus, mas ali no meu euzinho. E Deus me tirou daquele lugarzinho de comodidade e me trouxe para cá, num lugar onde eu não imaginava que deveria estar. Mas é uma ordem de Deus. Nós devemos falar. Aqueles que não conhecem a verdade, que Deus existe, que Jesus morreu na cruz por você e por mim, que se você buscar a Deus tem solução, que Deus multiplicou os pães, Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar a fome chegar na sua casa. Eu tenho experiências, irmão, grandes testemunhos. Deus, num momento muito difícil da minha vida, que eu não tinha pão, eu estava fazendo faculdade e o governo do nosso estado tinha deixado de pagar o nosso salário. E nós estávamos sem salário, sem nada. E eu, há pouco tempo, tinha conhecido a verdade, em 1989, quando eu conheci a verdade. E eu, muito desesperada, me ajoelhei e disse à minha irmã que me levou à igreja, ela disse que tudo que eu pedisse a Deus, no nome de Jesus, Ele faria. E eu estou pedindo a Deus agora o que eu preciso. E eu fiz uma lista do que eu precisava. E eu não determinei, não. Eu clamei a Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, destes alimentos, para que eu possa ir para a faculdade em paz, para que os meus filhos, eles sejam supridos. E Deus fez, meus irmãos. Um irmão meu, que não sabia exatamente do que estava acontecendo comigo, o Senhor Deus o inquietou. E ele chegou na minha casa, naquele mesmo dia que eu orei. O meu irmão chegou, já era quase 11 horas da noite. Ele chegou na minha casa com uma feira de tudo, meus irmãos. De tudo, aquela lista toda que eu pedi a Deus e muito mais, meus irmãos. Até coisas de sobremesa para os meus filhos.
Deus, ele é fiel, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Vale a pena você crer nele. E esse meu irmão, ele supriu a minha necessidade durante todo o tempo em que o governo do estado não vinha pagando. E ele só parou de me dar aquelas feiras mensais, grandes feiras mensais, onde nada mais faltou na minha casa. Só quando eu chamei e disse, olhe, veja como está o meu armário. Graças a Deus ele está cheio. Está todos os suprimentos, meu irmão. Fique tranquilo, você já fez a sua parte. E eu agradeço a Deus pela vida desse meu irmão, que me ajudou, que mesmo sem saber que estava fazendo um cumprimento da vontade de Deus, um dia ele vai entender isto e ele vai se alegrar com isto. Não foi por acaso que ele fez. Ele fez porque Deus ouviu o meu clamor. E aí eu posso dizer, irmãos, não temas. A fome não vai chegar naquele que espera no Senhor. Lembrem-se disso. Deus fez comigo. Ora, se Deus fez comigo, é claro que Deus há de fazer muito mais na sua vida. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus esteja nesse lar. Onde você está vendo agora, não tem nada. Ajoelhe-se diante do Senhor. Não determine. Ajoelhe-se e clame. Paizinho, eu preciso disso, disso e disso. E o Senhor, ele vai suprir. Creia, irmão. Fique com esta palavra no seu coração hoje. Não esqueça nunca. Deus é provedor. Ele é a nossa alegria. Ele pode prover a nossa saúde. Ele pode fazer agora, se você crê, esse vírus perder toda a força dele. Deixar de contaminar as pessoas. Ele pode, irmãos. Basta crer. Vamos buscar aquele que pode. Aquele que tem a chave do inferno e da morte. Que tem o domínio. Só morre quem ele permite. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Descanse o seu coração nisso, irmão. Tenha fé. Deus está no controle. O Senhor Jesus está no barco conosco nesta tempestade. E que nesta tempestade, que vai acabar logo, saiamos cheios do Espírito Santo. Não sejamos os mesmos. Sejamos filhos de Deus. Esta é a palavra que eu tenho hoje para você. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.